Você começou a perder peso de forma inexplicável, se sente muito ansioso, sente até palpitações no coração, suas mãos tremem o tempo todo e você não sabe o que fazer? Bom, esses são sintomas comuns do hipertiroidismo e pode ser essa a causa. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, as doenças tireoidianas atingem cerca de uma pessoa a cada 5 no Brasil e pode ser que você seja uma delas. O hipertiroidismo é uma síndrome sistêmica causada pela exposição em grande quantidade do hormônio tiroidiano. Ou seja, enquanto a gente estava falando lá no hipotiroidismo, que é quando a pessoa tem uma deficiência, né, da produção do hormônio T3 e T4, que são os hormônios tiroidianos, no hipertiroidismo é exatamente o contrário, né? A situação oposta. Acontece quando o corpo produz demais esses hormônios, então vai ter muito desse hormônio circulando no nosso corpo. Essa é uma doença menos comum do que as outras doenças tiroidianas, mas ainda assim afeta cerca de 1% da população total em algum momento da vida. O hipertiroidismo ele se desenvolve quando existe a produção ou secreção excessiva do hormônio tiroidiano. Essa produção e excreção excessiva, né, ela pode ocorrer devido ao aumento do TSH, que estimula a tireoide a produzir e secretar mais desse hormônio, ou devido a alguma disfunção do próprio tecido tiroidiano que acaba produzindo mais hormônio. Uma curiosidade aqui é que o HCG, o hormônio que é produzido pela placenta quando a mulher é engravida, esse hormônio também, ainda que raramente isso aconteça, né, ele também pode provocar esse mesmo efeito no tecido tiroidiano, ou seja, pode ser que uma mulher grávida tenha um quadro chamado de hipertiroidismo transitório, ou seja, por conta desse hormônio, a tireoide vai responder e vai produzir mais hormônio tiroidiano, mas só durante o período da gravidez. Mas mesmo sendo uma situação transitória, né, que vai ser só durante a gravidez, ainda assim precisa ser acompanhado e precisa ser tratado, né, de acordo com o caso, para que não gere nenhuma complicação para a mãe e nem para o bebê durante a gravidez. Agora vamos falar sobre as causas, afinal, o que faz com uma pessoa fique com hipertiroidismo. A causa mais comum do hipertiroidismo é autoimune, ou seja, o próprio corpo começa a atacar a tireoide, fazendo com que ela produza mais hormônio. Esse quadro é chamado de doença de Graves. E o porquê que isso acontece? Bom, ainda não está muito claro, né? A gente não descobriu muito bem o que causa isso, mas está muito ligado aos fatores genéticos e ambientais também. Outra causa é o aparecimento de nódulos na tireoide, né? A inflamação ou até mesmo o câncer e a metástase do tecido da tireoide, que acaba levando um aumento da produção desse hormônio, né? Como está tendo um aumento desse tecido, vai ter mais tecido ali produzindo esse hormônio e, logicamente, vai ter um aumento do hormônio circulante no corpo. Uma causa comum também é a medicamentosa. Existem alguns medicamentos que interferem na função da tireoide e pode levar ao hipertiroidismo. E uma coisa muito importante aqui, não vejam na internet os medicamentos que causam isso, né? E pare de tomar. Se você está achando que algum medicamento pode ser perigoso à sua saúde, procure atendimento especializado, né? Vá a uma consulta médica, vá num posto de saúde e pergunte ao profissional se esse medicamento pode trazer algum mal, o que você está sentindo com esse medicamento. Não procure na internet e veja lá, esse medicamento causa hipertiroidismo e pare de tomar esse medicamento por si só, né? Se o médico identificou que você precisa desse medicamento, você continua tomando até que tenha alguma indicação do contrário. Mas continuando aqui nas causas, a gente pode ver que as causas não são muito bem controláveis, ou seja, não são uma coisa que você tem que se atentar e parar de fazer, porque aí você evita desenvolver o hipertiroidismo. O mais importante, então, é você conhecer os sintomas e para que assim que eles apareçam, você vá logo procurar atendimento especializado. Por isso, vamos conversar agora, então, sobre os sintomas. O sintoma mais comum do hipertiroidismo, como já foi falado até no início do vídeo, é a perda de peso. O hipertiroidismo ele pode aumentar o metabolismo, o que leva também, então, uma perda de peso indesejada, porque você está tendo aumento do metabolismo, você vai gastar mais energia e, por conta disso, você tem essa perda de peso.
Com o aumento do metabolismo, temos também uma maior geração de calor, o que leva a uma sensibilidade maior ao calor e o aumento da produção de suor também para lidar com esse metabolismo aumentado, né? O metabolismo, né? A quebra de coisas no nosso corpo, ele produz calor, né? E por isso que a gente tem um corpo quente também. E com esse aumento do calor, né, gerado por esse aumento do metabolismo, a gente acaba tendo maior suor, que é o meio do nosso corpo de controlar, né, a temperatura do nosso corpo. A tireoide também afeta o coração e o sistema cardiovascular, o que pode causar um aumento da frequência cardíaca e também pode levar até uma frequência irregular, que é a sensação de palpitação, né, até mesmo parado ou deitado. Então, mesmo em repouso, você pode vir a sentir essa sensação estranha de palpitação. O hormônio também está ligado ao sistema nervoso e a sua ação excessiva no nosso corpo pode causar nervosismo, irritabilidade constante, né? Qualquer coisa que acontece você fica muito irritado e até mesmo uma ansiedade. Devido aos fatores que eu falei anteriormente, como a atividade metabólica exagerada, a parte cardíaca, né, esse aumento da frequência cardíaca, o corpo pode chegar a uma exaustão, gerando sintomas de fraqueza muscular, fadiga, a pessoa se sente muito cansada e também tremores nas mãos, como eu falei anteriormente. E por mais que tenha muitos sintomas, esses sintomas acabam sendo muito inespecíficos, ou seja, os sintomas são comuns a muitas outras doenças. Por isso, acaba que é muito difícil o médico ter um diagnóstico ali muito rápido, né? Ou ainda que a pessoa sinta esses sintomas e vá procurar atendimento, que ela acaba achando que é normal, é assim mesmo, né? Por isso que é importante você conhecer esses sintomas, ver que não é normal uma pessoa sentir isso e ir procurar atendimento. Aí você descreve melhor para o médico o que está acontecendo. Isso facilita muito que o médico identifique a doença e comece a tratar você. E a melhor forma de identificar que você está com hipertiroidismo é através do exame laboratorial, ou seja, do exame de sangue, que ele vai verificar os níveis desse hormônio e fica muito mais fácil de fechar o diagnóstico. Aí ele vai ver lá que o hormônio está aumentado e você sabe que a pessoa está com hipertiroidismo. Aí com isso você começa o tratamento e costuma ser bem resolutivo, né? E traz uma melhora bem significativa para a pessoa e todos esses sintomas estranhos que a pessoa está se sentindo são sanados, né? Então, como é feito o tratamento do hipertiroidismo? Bom, para o tratamento do hipertiroidismo, nós temos algumas opções e a escolha da melhor opção vai ali do indivíduo, né? O indivíduo que está apresentando esses sintomas vai ser avaliado e, de acordo com o que ele está apresentando, a gente vai escolher o melhor tratamento, né? O importante é ver o que está causando o hipertiroidismo e a gente vai tratar diretamente a causa dele. Mas, no geral, o tratamento tem como objetivo diminuir a produção e secreção do hormônio da tireoide e, assim, sanar o problema, né? Os tratamentos mais comuns são, primeiro, através de medicamentos. Existem medicamentos que vão reduzir a produção de hormônios tiroidianos e isso vai ser um tratamento a longo prazo, né? Ou seja, vai dependendo da causa, pode ser necessário que a pessoa tome por anos o medicamento para resolver esse problema. Outro tratamento é através do iodo radioativo. A pessoa vai receber uma dose controlada de iodo radioativo para destruir uma parte da glândula tireoide. Assim, devido à redução desse tecido, né, ou seja, vai ter menos tecido produzindo, com isso vai ter uma diminuição da função da glândula e, consequentemente, uma diminuição da quantidade de hormônios circulando no corpo da pessoa. E por último, nós temos a retirada cirúrgica de parte ou de totalidade da glândula tireoide. Isso é muito comum nos casos de doença autoimune, né? Que o corpo está atacando aquela glândula, então não tem muito o que fazer. Aí você pode retirar, né, uma parte ou ela inteira e a pessoa vai ter nenhuma produção desse hormônio por conta própria e ela vai precisar tomar, né, o medicamento com o hormônio, como no caso do hipotiroidismo. Bom, em resumo, o hipertiroidismo acontece quando o hormônio tiroidiano está em excesso no nosso corpo, causado pelo estímulo tiroidiano aumentado, e ele pode ser provocado por hormônios, por ação imunológica ou inflamatória, ou até mesmo por injeção excessiva do hormônio tiroidiano, como no caso, por exemplo, do hipotiroidismo, que a pessoa precisa tomar o hormônio. Se ela tomar o hormônio demais, ela vai já ter sintomas do hipertiroidismo.
De qualquer forma, é importante a gente compreender a importância dessa glândula, a glândula de tireoide, né? E como seus hormônios são essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. E que esses hormônios, quando eles estão desregulados, seja para mais no hipertiroidismo ou para menos no caso do hipotiroidismo, que foi assunto de outro vídeo, o nosso corpo começa a apresentar uma série de sinais e sintomas que vão expressar essa disfunção. E o importante, então, é a gente reconhecer esses sintomas, que eles não são normais, e procurar atendimento, né, especializado para solucionar esse problema. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês sobre o hipertiroidismo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver interesse, também tem aqui no canal um vídeo sobre o hipotiroidismo e vocês podem ir lá, né? E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal para muitos outros vídeos como esse. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!